Plano de leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia em um ano. 1º de janeiro. Leitura de hoje, Salmo 1 e 2, Patriarcas e Profetas, Prefácio. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Patriarcas e Profetas, Prefácio, traduzido do espanhol. Os editores desta obra a publicam porque estão convencidos de que lança luz sobre um tema de interesse universal e porque apresenta verdades que não se conhecem o suficiente ou que se deixam de lado com muita frequência. A grande controvérsia entre o erro e a verdade, entre a luz e as trevas, entre o poder de Deus e as usurpações que há tentado o inimigo de toda justiça, é certamente um espetáculo que merece atrair a atenção de todos os mundos. Que exista essa controvérsia como resultado do pecado e que ela haja de passar por diversas etapas para terminar ao fim em forma em que redunde para a glória de Deus e a maior exaltação de seus servos leais, é algo tão seguro como que a Bíblia é uma comunicação de Deus aos homens. Esta palavra revela as grandes características dessa controvérsia ou conflito e abarca a redenção do mundo. Pero há épocas especiais nas quais estas questões assumem um interesse inusitado e chega a ser assunto de importância primordial que compreendamos nossa relação com elas. Uma época como essa é a atual, já que tudo indica que podemos nutrir a esperança de que este longo conflito chegue ao seu fim. São muitos, entretanto, os que parecem dispostos a deixar de lado ao reino das fábulas aquela porção do relato bíblico que nos mostra como o nosso mundo se envolveu nessa grande crise, enquanto que outros, se bem evitam uma opinião tão extremista, se inclinam, não obstante, a considerar o mencionado relato como antiquado e sem importância. Mas quem não desejaria averiguar as causas secretas de tão estranha deserção, discernir seu espírito,
notar suas consequências e evitar seus resultados. Explicar-nos como se chega a tudo isso é o objetivo deste livro. Tende a fomentar um interesse vivo nas porções da Palavra de Deus que mais frequentemente se descuidam. Reveste de um novo significado as promessas e profecias do relato sagrado. Justifica o proceder de Deus no que respeita à rebelião e revela a admirável graça de Deus em seu plano de redenção para com o homem vencido pelo pecado. E nos guia na história desta obra de redenção, até um tempo em que os planos e propósitos de Deus haviam sido claramente manifestados ao povo escolhido. Embora trate de temas tão sublimes que comovem até o mais profundo do coração e despertam as emoções mais vivas, o estilo do livro é lúcido e sua linguagem simples e direta. Recomendamos este volume a todos os que se deleitam em estudar o divino plano de redenção e se interessam na relação de sua própria alma com a obra expiatória de Cristo, e a todos os demais o recomendamos também para que se desperte neles um interesse por tão importantes assuntos. Que a leitura dessas páginas redunde em uma bênção para aqueles que as percorram e encaminhe os pés de muitos no caminho da vida. É nossa mais sincera oração. Os editores.